Oi pessoal, tudo bem? Já estamos na aula 10 e hoje nós iremos estudar o capítulo 12 do livro, cujo tema é Adversidades no ambiente de trabalho e o papel da liderança. Já no início do texto, ele vai utilizar um termo, a autora do livro, uma palavra, utilizada na física, que ela vai explicar no texto, que é a palavra resiliência. E para nós aqui, e no texto também, iremos utilizar no sentido figurado. Pesquisando, consultando o dicionário, a gente tem um seguinte conceito sobre resiliência no sentido figurado: capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, esse sentido figurado vai definir bem o papel do líder, o papel da liderança. Ou seja, o líder ele vai ter que ter essa capacidade de se adaptar às adversidades que o trabalho irá exigir, tanto lidando com os demais colegas subordinados, como também com clientes e resolução de problemas de forma muitas vezes imediata, não é verdade? Então aqui ela vai traçar um paralelo, uma diferença entre assédio moral e firmeza na liderança, O assédio moral é algo muito frequente nos ambientes corporativos, mesmo porque aqui eu vou fazer um parênteses. Nós vamos ter uma disciplina chamada Psicologia Organizacional do Trabalho. Aqui envolve também essa questão psicológica, que muitas das vezes o estresse, o trabalho, nos impõe uma condição de tamanho estresse que extrapolamos, violamos princípios éticos, normas éticas de bom comportamento e temos condutas inadequadas, que é um termo até utilizado na psicologia, como nós vamos ver em outros módulos. E como eu estava dizendo, o assédio moral não se confunde com a firmeza na liderança, porque o assédio moral, muitas vezes, a gente pode confundir que aquele líder ou aquele supervisor ou aquela pessoa com a qual o empregado está subordinado, que nós estamos subordinados, podemos confundir o rigor excessivo com a firmeza de liderança. Como ela vai dizer lá no texto que essa atitude do assédio moral, ou seja, essa agressão à personalidade da pessoa, essa exigência excessiva do trabalho, ela é penalizada pela lei. Sim, nós vimos na Constituição Federal que há a previsão da proteção à honra e à imagem da pessoa. Salvo engano, é o artigo 5º, inciso 10, salvo engano, é inciso 10 da Constituição Federal, que vai garantir a proteção da honra e da imagem, sem prejuízo da indenização correspondente ao agravo. Nós temos também, na própria CLT, esse termo, rigor excessivo, no artigo 483, a linha B. Lá vai dizer que isso é um dos motivos, pode ser evocado como motivo de rescisão indireta do contrato de trabalho. Caso a sua turma não tenha ainda tido a disciplina Direito do Trabalho, saiba que a rescisão indireta do contrato de trabalho, a grossíssimo modo, seria uma forma de ruptura do contrato por justa causa por parte do trabalhador. Então, ele vai levar a conhecimento do juiz do trabalho essa situação de rigor excessivo que justificará a rescisão do contrato de trabalho. Lá no 483 tem um rol de possibilidades de rescisão indireta do contrato de trabalho.
Mas como nós estamos falando aqui sobre assédio moral e firmeza, eu vou me atentar a esse termo específico, que é no artigo 483, inciso, a linha B. Então, o texto vai tratar sobre isso, né, da questão da resiliência, da firmeza na firmeza na liderança para lidar com os demais colegas de trabalho, caso você exerça um cargo de liderança. E o técnico de segurança do trabalho certamente irá se deparar com essas adversidades. Por isso, então, é interessante nós termos esse aparato, esse conhecimento, principalmente em relação às condutas éticas que são exigidas não só no social, mas como também na própria empresa. Mas pode dizer o seguinte: professor, mas se tiver alguma norma de conduta que é ética prevista na empresa e que não seja necessariamente plausível, necessariamente moral, aí não fica a cargo de você. Ali você está agindo como um preposto da empresa. Então, quem irá responder será a pessoa jurídica da empresa e, em última hipótese, os sócios proprietários da empresa. Então, voltando aqui à nossa questão, você, como técnico de segurança do trabalho, você terá que lidar com essas situações adversas. Então, você terá que ser uma pessoa resiliente para você ter sucesso no seu na sua empreitada, no seu trabalho, certo? Então, esse sentido figurado que se utiliza da palavra resiliência define bem o papel do líder, né? A capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças, tá? Então, como eu disse para vocês, tem a questão também que, caso não haja dentro dessas condutas éticas, seja da empresa, seja socialmente aceita, e no caso específico aqui da exigência, do rigor excessivo, e aí você pode dizer assim: professor, rigor excessivo, como assim? Como os líderes precisam bater metas, eles vão exigir de você metas. Às vezes as metas são metas inalcançáveis, né? Então a pessoa ficará exausta, estressada e desenvolver uma série de problemas em âmbito principalmente psicológico, e isso é uma forma de rigor excessivo, né? É um rigor excessivo. E a pessoa, o líder, ficar na mesma exigência, não sendo uma pessoa flexível, como a própria sentido figurado da palavra resiliência dispõe, né? Ser uma pessoa que se adapta, seja flexível, ficar com aquela exigência tamanha em cima do empregado, muitas das vezes agindo de modo grosseiro, que não se confunde com firmeza, porque grosseria não se confunde com firmeza. Muitas das vezes a gente confunde essas posturas, né? Isso é tudo uma questão de amadurecimento emocional e psicológico que todos nós estamos em busca, né? Quem dera nós que tivéssemos controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, poder contê-los, né? Feliz a pessoa que consegue contê-los, ou não feliz, porque certamente ela irá guardar lá dentro. Isso também pode causar. Enfim, não vou causar polêmica com vocês. Bom, no texto vai dizer, eu fiz as anotações aqui, sobre os princípios para a pessoa resiliente, não é verdade? Lá tem o primeiro: ter consciência de que é preciso conviver com as dificuldades, pois elas existem, queiramos ou não. Algo muito óbvio que a gente sabe, né? 2. A espiritualidade
é a compreensão da natureza humana. Compreenda-se que você compreenderá o próximo. Então, a espiritualidade, né, envolve primeiramente nos compreender. E quando nós nos compreendermos, a gente compreende o próximo. É verdade? E essa compreensão, a maior parte das vezes, vem pela dor, né? Porque quando nós estamos numa zona de conforto, nós não damos muita importância ao próximo. É claro que temos exceções, mas a pessoa aprende, né? Aí a pessoa se espiritualiza. Toda pessoa espiritualizada tem um passado não muito agradável. Todos não vou generalizar. O 3, é preciso persistir, né? Não desista. 4, decisões difíceis e necessárias ocorrem em nossa vida. É preciso dedicarmos a elas com a energia necessária. Tem empenho, tem energia, tem esse objetivo e esse propósito. E ir em busca dele. É claro que obedecendo a ética. Claro que não violando o espaço do outro, né? Dentro dos limites, né? E também não significa dizer que é para respeitar o espaço do outro, é você deixar ele fazer o que quer. Não é isso. Né? Vamos entender como funcionam as coisas. Que você terá que exigir? Sim, você terá que exigir. Você terá meios legais e meios normativos que irão pautar a sua conduta, especialmente quanto segurança do trabalho, quando estiver de exigir, né, do colega a utilização do equipamento de proteção. Você terá uma gama de possibilidades de exigir isso e caso seja frutífero, a resilição do contrato de trabalho é inevitável. O 5, sair de nossa zona de conforto, ou seja, mudar comportamentos ou ações que estamos acostumados, é condição fundamental para o crescimento. Todos nós estamos passando esse número 5 aqui, todos nós, de um modo ou outro, saímos da nossa zona de conforto após a pandemia, né? Os professores tiveram que se adaptar com as aulas online e fazer vídeos. Eu, particularmente, não tinha costume de fazer vídeos. Aliás, não fazia mesmo. Confesso que com o passar do tempo até passei a gostar de fazer vídeos, mas ainda prefiro a sala de aula, né? Mas enfim. Então, todos nós, isso é um exemplo que eu estou dando, né, da pandemia. Então, não fique na sua zona de conforto quando você estiver no ambiente de trabalho, né? Tente novas alternativas, caso as mesmas ações não estejam rendendo frutos, né? Não esteja alcançando os objetivos desejáveis. O 6 são as dificuldades da vida que nos permitem crescer. Eu já disse isso bem antes, né? No 2, da espiritualização, do espiritual, a espiritualidade e a compreensão da natureza humana. Então ele fala, aquilo só não disse sofrer, né? Disse as dificuldades da vida. Todas as dificuldades, eu creio faz com que nós soframos um pouquinho, né? Mas todas as dificuldades da vida que nos permitem crescer. Evidente, nós crescemos com a dor. Lembre-se sempre que nós, quando éramos bebês e estávamos aprendendo a caminhar, caímos várias vezes. Andar de bicicleta do mesmo modo. O nosso cérebro só aprende com repetição, né? E muitas das vezes uma vez só basta para aprender. Outras não, né? Que uma vez bastaria, mas a gente quebra a cabeça. E o 7, ele vai falar de um conto japonês, né? De um brocardo chinês. Que faz uma comparação entre
a árvore e o bambu. Se referindo principalmente à questão da resiliência, porque o bambu é fraco, entre aspas, né? Não é uma árvore imponente, não é imponente quanto uma mangueira, por exemplo, grandiosa. E lá está dizendo que quando há uma tempestade, as primeiras a caírem são essas árvores vultuosas, né, grandes, né, com grandes copas, são as primeiras a cair, e o bambu não cai. Isso me fez lembrar de uma música, né? Sou como a haste fina que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. É mais ou menos isso. Seja resiliente. Pessoal, o texto foi bem curtinho. Desta vez eu utilizei a pergunta mesmo, que está sugerida no capítulo, mas vocês podem ficar à vontade para colocar comentários na atividade que não estejam relacionada com a pergunta em si, porque eu gosto dos debates, eu sei que vocês adoram debater no WhatsApp. A turma do Matutino também adora debater essas questões, né, das relações humanas, ética e cidadania, porque engloba muitas coisas, nossa vivência, né? É bem imediatista a nossa convivência, porque isso a gente vive a todo momento. E a gente tem esses conflitos a todo momento, né? Seja na escola, seja no supermercado, no trânsito, né? E quem nunca perdeu a cabeça, né? Mas enfim, aprendendo. Então, seja resiliente, tudo bem? A gente se fala na plataforma, aqui embaixo, que o vídeo vai ficar em cima, aqui embaixo. E também estou no WhatsApp, respondo a chamada e as questões. Um forte abraço e até já!